Bom dia, povo! 2 de outubro, finalmente, mas que mês arrastado. Na real, setembro nem foi tão arrastado, mas foi muito corrido. Gente, eu trabalhei que nem uma camela e não é nem exagero. Então, chegou no dia 2, eu tava me arrastando já. Aliás, hoje no caso. Ontem eu capotei. Ontem eu apaguei, nem o grupo eu fechei, porque o grupo do WhatsApp do clã, eu fecho para o pessoal à noite ficar mais tranquilo, para não surgir alguma dúvida que eu fique muito tempo sem responder. Ai, não sei, me dá agonia deixar o povo no vácuo. E aí, eu abro pela manhã. Ontem eu não consegui nem fechar o grupo, eu simplesmente apaguei. Exausta. Estou exausta. E isso faz parte do que eu quero conversar com vocês. Essa exaustão, tá? Acordar cansado. O que que isso significa? Eu ouço muito isso. Nossa, Lu, eu tenho acordado muito cansado. O que isso quer dizer? Depende. Isso depende de uma série de fatores e de uma série de situações. Por que você está acordando cansado? Né? Você tem se alimentado bem? Porque se você estiver com a alimentação em dia, a gente já consegue começar a descartar alguns fatores fisiológicos. Se a pessoa se alimenta bem, tem uma rotina de exercícios, não precisa ser um atleta, mas que tenha o corpo se movimenta, né? O corpo é uma máquina, ele precisa de movimento, ele precisa de bom combustível. Então, se você está atendendo essas necessidades e não tem nenhuma doença, nenhuma comorbidade, talvez não seja algo físico. Então, por que que você está dormindo tão cansado? A não ser, né, que você esteja realmente levando seu corpo à exaustão. Então, mesmo que você coma muito bem, você não tenha nenhuma doença, não tenha nenhuma questão de saúde, tenha ali uma rotina saudável de exercícios. Se você trabalha além do que você aguentaria, se você leva o seu corpo além, se você se leva ao excesso, você vai também sentir isso na forma de um desgaste extremo, tá? Agora, se nada disso está acontecendo, você não está trabalhando tão além do que você costumava trabalhar, tá comendo até que bem, né? Enfim, o que, que pode estar acontecendo? Aí, meus amores, nós vamos entrar onde eu quero. Ou é mental, né? Porque o desgaste mental ele acaba com a gente também, então estresse, não sei, uma situação dificultosa que você tem que ficar elaborando altas estratégias para conseguir contornar também vai te levar à exaustão, ou é porque você está com um trabalho onírico muito complexo. Quando nós dormimos, nós saímos em projeção, né? Nós projetamos. Então, o nosso espírito, ele vai dar o rolezinho dele por aí no astral. Isso todos os seres humanos, tá? Todas as pessoas. Ah, mas eu não faço isso. Ah, eu queria aprender. Todos fazem. Dormiu, vai sair em projeção. A questão é que alguns não lembram, né? E a maioria não tem controle. Então, quem lembra, às vezes pensa que é simplesmente um sonho, porque não tem conhecimento, não controla esse processo, ou nem lembra, passa batido, tá? Mas saiu. Pode ter certeza que você foi lá dar seu rolezinho. E aí, às vezes, a pessoa não tem, nem sabe que isso pode acontecer, nem sabe que isso é uma opção, não sabe controlar isso, não tem muita noção de como isso funciona e acorda exausto. Tá, mas e quando você sabe como isso funciona? Tem um certo controle e ainda assim acorda exausto. Aí, meus amigos, aceita, tá? Aceita que não tem muito o que ser feito a respeito. O que acontece é que no astral as pessoas vão fazer coisas diferentes. Então, a pessoa pode simplesmente usar isso como uma válvula de escape e brincar e se distrair, né? Ter um momento de lazer ali. Ela pode brincar. Ela pode ir muito mais no sentido do sonho lúcido, né? Que é o sonho que você tem um controle, você muda o cenário, você muda a narrativa ao seu bel prazer e ficar brincando ali, né? É uma forma de se distrair, porque às vezes a vida material não tá assim tão tranquila e no astral ela consegue esse espaço, ela consegue esse lazer. Ou você pode realmente deixar que a situação te conduza, né? E normalmente o que acontece, quando estamos aqui falando de uma pessoa que trabalha com a espiritualidade, ou que tem, né, um trabalho pessoal muito bem estabelecido, que tá ali com a sua terapia em dia, em andamento, que tá com as suas proteções em dia, tá? A gente não tá falando de uma pessoa toda descontrolada, toda desregulada, toda desequilibrada,
que não tem lá uma noção muito clara das coisas, que simplesmente saiu em projeção, vai rolar a baderna. A gente está falando de uma pessoa que tem um trabalho bem feito, uma pessoa que tem um autocuidado legal e sai em projeção, muito provavelmente ela será guiada, ela será conduzida, seja pelos guias, seja pelos mentores dela, seja por, não sei, uma divindade, sabe? Uma entidade que simpatizou com ela. Então, muito provavelmente ela será guiada por alguém para ter uma experiência. Essa experiência vai, né, será, como é que eu posso dizer? Edificante. Ela será edificante para essa pessoa e muito provavelmente vai ajudar também outros envolvidos, tá? Geralmente, quando saímos em projeção a trabalho espiritual, nós fazemos algo que vai ajudar alguém e que vai ajudar a construir o nosso ser, que vai ali colocar mais um tijolinho, sabe? Lapidar um pouco mais o nosso próprio eu. Então, geralmente são trabalhos em que você se doa, que você se dedica, que você adquire muito conhecimento. Então, você vai para lugares que você nem imaginava que existissem e você lida com questões que você nunca imaginou ter que lidar. É muito legal. Então, você pode ter que trabalhar de forma psicológica ali, dando suporte a espíritos que estão muito confusos, que estão perdidos, que, enfim, precisam de um direcionamento. Você pode precisar curar alguém. E a gente está falando da cura energética, né? Falar de cura no plano material usando somente magia não é legal. Inclusive, configura charlatanismo. Mas quando a gente está no astral falando de espíritos desencarnados, não tem muito o que questionar, né? Ali a gente sabe que a cura ela é real. A cura através da energia, de processos energéticos, ela é plenamente possível. Então, você pode precisar curar alguém. É muito comum fazer o que as pessoas, principalmente o pessoal do kardecismo, né, espiritismo em geral, chama de resgate. Então, isso é muito comum. O desencarne, ele causa uma quebra, né? Então, toda quebra da nossa realidade, ela faz bagunça. A quebra ela é necessária. A gente tem muito medo da morte, a gente tem muito medo de tudo que a gente não entende, a gente tem muito medo de toda mudança muito brusca. Mas as mudanças, elas são muito necessárias e elas são muito benéficas. Mesmo quando uma mudança é ruim, ela te movimenta, e movimento é vida. Então, mesmo quando algo que não é assim tão maravilhoso acontece na sua vida, desde que isso te coloque em movimento, você pode ir para um lugar melhor. Agora, parado não dá. Parado é só o que você conhece. Nada cresce parado, nada desenvolve parado, tá? Movimento é vida. Então, quando uma mudança muito grande acontece, isso deixa a gente muito abalado, mesmo quando é algo bom. Então, leva um tempo pra gente processar, pra gente, mesmo quando a gente tá feliz, tá, com essa mudança, leva um tempo pra gente processar, pra se readequar, pra entrar nesse novo ritmo, sintonizar com essa nova frequência. É muita coisa, acontece muita coisa energeticamente falando. E a morte é uma baita de uma mudança. Porque a morte não é o fim de nada, é só uma mudança. E aí, quando a pessoa desencarna, ela costuma precisar de muita ajuda nesses primeiros momentos para se entender, ou de muito tempo, né? Se ela não recebe uma ajuda, às vezes esse processo acaba se arrastando bastante, porque ela vai precisar se entender, entender essa nova realidade, o que aconteceu, como aconteceu, enfim, tem muitas questões. Então é muito normal que esses espíritos precisem de ajuda. Quando essa ajuda, né, não é recebida e eles também não conseguem sozinhos, a coisa tende a ficar muito complicada. Eles podem ir parar em áreas muito densas, tá? Muito densas. Por quê? No momento em que a pessoa desencarna, ela imediatamente é arrastada. Muita coisa, muitos fatores influem, tá? Se a pessoa pertence a uma religião, se ela tá ali conectada a uma religião em vida, ela foi lá, bateu cabeça naquele terreiro, ou foi lá e se batizou naquela igreja, né? Ela, por livre e espontânea vontade, se filiou àquele partido. Ela foi lá e falou: eu quero fazer parte dessa religião, eu me sujeito a esta egrégora, eu me filio a esta egrégora. Se ela fez isso, sabe? Se ela tomou essa decisão, após o desencarne, o que a egrégora pertencente àquela religião determinar pode se influenciar no pós-morte dela, porque toda egrégora existe em vários planos. Então, se nós temos, por exemplo,
né? A egrégora cristã. Se nós temos os cristãos aqui na Terra orando para Deus, nós temos uma egrégora em planos superiores, em planos mais sutis. Temos em algum lugar, em alguma dimensão, em alguma realidade, nós temos um céu e um inferno, sim. A questão é que, se você não é cristão, não se sujeita a essa egrégora, se desligou dessa egrégora, você não está à mercê desse Deus, você não precisa se preocupar com o inferno e com o céu dele. Isso é um problema da religião dele. O céu cristão é problema do cristão, assim como o inferno cristão é problema do cristão. Eu não sou cristã. Então, da mesma forma, outras religiões, como por exemplo, a Umbanda, né, tem Aruanda. Então, cada religião tem a sua versão de paraíso e inferno, né? Uma grande parte delas tem uma versão de paraíso e inferno. Isso significa que a pessoa que pertence àquela religião foi iniciada ali, passou por todo o processo ritualístico, está realmente conectada àquela egrégora. Quando ela desencarnar, tá? Ela será automaticamente arrastada para a realidade que aquela egrégora sustenta em outros planos. Isso não é uma regra, porque algumas coisas podem interferir nesse processo, tá? Como eu vou falar agora, quando a pessoa vibra, né? Tudo vibra, absolutamente tudo vibra. Quando a pessoa, ao desencarnar, está vibrando numa frequência muito, muito intensa, essa frequência pode interromper nesse processo. Por isso que as pessoas falam de certas situações, como por exemplo, o suicídio, tá? Por quê? Por que que falam tanto do suicídio? Por que colocam o suicídio como uma coisa tão grave, imperdoável? Porque mesmo que uma pessoa pertença a uma religião, tenha ali as suas crenças e essa religião ofereça a possibilidade de um paraíso ou até mesmo de um inferno, a pessoa que está vibrando nessa frequência, né? Ou seja, a pessoa para chegar nesse ponto, para cometer tal ato, né? Que é assim, o ato máximo de autodepreciação. Quando a pessoa chega nesse ponto é porque ela realmente não quer mais tentar por ela. A gente está falando aqui de uma ausência total de empatia consigo mesmo, de amor próprio. Não, eu não quero, tipo, sabe? Eu não gosto nem de falar, mas quando a pessoa não quer mais tentar fazer com que ela dê certo, não quer mais lutar por ela mesma, quando ela desistiu do caminho dela. Então é uma quebra em relação a ela mesma, uma quebra em relação ao ori dela. Então é o ato mais complicado. Porque uma pessoa que não se ama, ela não ama ninguém. Uma pessoa que não quer tentar por ela, quando ela chega no ponto de ir contra a autopreservação, que é um instinto básico, tentar sobreviver, fazer tudo para se manter vivo, é o instinto mais básico, mais visceral do ser humano. A gente vira bicho em algumas situações. Quando a vida de uma pessoa está em risco, ela vira um animal e luta pela vida. Ela morde se tiver que morder, ela arranha se tiver que arranhar. Então, quando chega no ponto de atentar contra a própria vida, você percebe que ela já abandonou tudo. Ela já está lutando até contra a natureza instintiva dela. E quando chega nesse ponto, não tem como a pessoa estar feliz, gente. Não tem como uma pessoa em paz, plena, feliz, alegre, radiante, tomar uma decisão dessa, chegar num ponto desse. Então a gente sabe que uma pessoa que chega a este ponto é uma pessoa que está debilitada, está doente, ela está vibrando numa frequência extremamente complicada, sabe? Não tem como você falar, não, ela fez isso, mas ela estava bem. É impossível. É impossível. Então, uma pessoa que chega ao ponto de cometer esse ato, ela tá vibrando numa frequência péssima, uma frequência adoecida mesmo. E aí, quando ela desencarna, por mais que ela tenha uma religião, seja batizada, seja feita, seja, sabe, raspada e catulada como do povo, ela pode ser tudo. Não tem como a egrégora puxar essa pessoa para ela, porque essa vibração é tão intensa, é tão predominante que essa pessoa vai para um lugar específico. Então tem algumas vibrações, tem alguns atos, algumas coisas que a pessoa faz que impregnam ela de tal forma, né? Ela entra naquela vibração de tal forma que ela não consegue seguir o script que a religião criou para ela. E aí essas pessoas elas vão para outras realidades, que são realidades criadas pelo inconsciente coletivo, né? São realidades criadas ali pela própria vida, digamos assim, resultados dos nossos pesadelos, dos nossos medos, anseios, das nossas culpas, das nossas emoções e sentimentos. Tem várias realidades assim. E elas vão
para uma dessas, né? Uma dessas realidades é conhecida por muitos como o tal do umbral. Tem muitas, como eu falei, uma delas é o tal do umbral. Então, aqui a gente não está falando necessariamente de quem cometeu esse ato, né, que eu falei, mas estamos falando de pessoas que também estão bem perdidas, perdidas demais para ir para a egrégora que pertence, aliás, para o paraíso da egrégora delas, ou até para o inferno da egrégora delas. Essas dimensões, às vezes, são piores do que muitos infernos, tá? E existem várias versões de inferno. Mas umbral não, umbral ele é um pouco mais neutro. O umbral ele é mais para uma alma, para um espírito que está perdido. O umbral ele é muito mais para quem está vagando, para quem não tem tanta vontade de lutar também, mas é triste. O umbral ele é muito triste, sabe? Ai, é complicado. E por que eu tô falando para vocês isso? Porque eu ia, na verdade, relatar a primeira vez que eu fui a umbral. E aí eu comecei querendo explicar, perdão, sobre os sonhos. E então vamos lá. Numa dessas andanças, né? Por que a gente acorda tão cansado? Que a gente às vezes dá um rolê muito louco enquanto tá no astral, enquanto tá em projeção. Claro que a gente tem que se cuidar, se restabelecer, administrar isso é responsabilidade nossa. Então, se a gente tá muito cansado, se arrastando por aí, tá faltando dedicação, tá faltando cuidado, sim, tá? No meu caso, tá faltando total. Eu não consigo fazer uma comida direita, é só bobagem. Bom, mas vamos lá. Voltando, e quem tiver interesse, né? Lá no clã a gente fala bastante sobre sonhos, mas fala sem bobagem, tá? Não gosto muito desse papo de sonhei com tartaruga e ela tava comendo um Big Mac. O que que significa? Significa que você tem probleminhas, né? Eu nunca vou muito por esse lado. Interpretar sonho é responsabilidade de quem sonhou. Quem tem que interpretar seu sonho é você. Para de incomodar os outros com isso. O sonho ele é formulado, codificado e estruturado para que você entenda. Quando há uma mensagem da espiritualidade, ela é feita sob medida para você. Se não foi um sonho com uma mensagem, então foi uma experiência. Da mesma forma, você tem que interpretar. Se não foi um sonho, foi nenhuma experiência, foi apenas o seu cérebro trabalhando enquanto você dormia, porque ele continua em atividade, da mesma forma, tudo o que foi visto ali está no seu subconsciente e é um resumo do seu dia ou uma manifestação dos seus medos, das suas ansiedades. Da mesma forma, é você quem tem que avaliar. Para de terceirizar sua responsabilidade. Então vamos lá. Avalie seus sonhos. Agora, falando do umbral. Com o trabalho clifódico, né, você desbloqueia muitas capacidades. Assim como com os Imulis e as Yami. Você desbloqueia muitas capacidades, muitos dons, eu não gosto desse termo, né, mas muitas habilidades. Muitas faculdades mediúnicas despertam também. Isso facilita muito o processo, né, para trabalhar no plano onírico. Muito do trabalho clifótico é ligado ao onírico, inclusive, uma boa parte é feita no onírico, o que já facilita muito a nossa vida também. Então, essa coisa toda de, vou lá no umbral resgatar umas almas, eu nunca tive a menor vontade de fazer nada disso, eu nunca tive o menor interesse por nada disso, até iniciar o trabalho clifótico, isso não ser mais uma opção. Estando no onírico e se colocando à disposição, né, para evoluir como ser humano, alguns trabalhos são essenciais. Então, eu acabei indo parar lá. Não tinha curiosidade de conhecer e se eu fosse vocês, eu também não teria, tá? Depois que eu fui, eu tive menos vontade ainda de estar lá. Não é bonito. As pessoas falam muito do umbral e eu sei que isso causa muita curiosidade e é normal, né? Mas não é bonito. Eu fui arrastada para lá porque eu precisava muito ver um espírito que estava lá, para saber que esse espírito estava lá e iniciar um processo de resgate daquele espírito, tá? Então, o espírito, no caso, era o espírito da minha avó, então, uma antepassada feminina com quem eu tinha questões muito complicadas que precisavam ser resolvidas. Ela queria muito o meu perdão e eu tenho muitas questões familiares, né? E eu não tinha parado até então, nem sequer para cogitar isso. Para mim, tá bom, cada um segue seu caminho, tá tudo certo. Mas ela não quis só seguir o caminho dela, ela queria realmente o perdão.
Então, claro que ela não estava lá só porque, a gente nos perdoou. Não, não é por isso. Ela estava lá também por outras questões, mas esse perdão era um dos gatilhos importantes para que ela iniciasse o processo dela, sabe? Então, ela estava lá. Então, me levaram até lá para que eu soubesse que ela estava lá, para que nós tivéssemos esse contato e ela pudesse iniciar o processo dela, para que ela fosse resgatada. Só que eu não estava esperando, nada me preparou para isso. Vocês vão perceber que no trabalho onírico, para quem iniciar o trabalho onírico, né, alguns lugares familiares a vocês acabam se tornando zonas de ação, zonas de atuação. Então, tem alguns lugares, é a casa da minha avó, por exemplo. A casa que eu morei quando eu tinha não sei quantos anos, a casa daquela amiga, ou sei lá, a universidade, né, o polo da minha faculdade. Alguma coisa assim, algum espaço físico familiar, ele acaba se tornando uma referência no astral. Que da mesma forma que nós podemos criar um templo astral de forma consciente, nós podemos de forma inconsciente projetar um local que é familiar a nós, de acordo com uma situação também. Então eu naquela época acabei projetando a casa da minha avó e depois durante muitas e muitas e muitas vezes eu estive lá, mas sempre para situações muito ruins. Vou maquiar aqui não, uma coisa ruim mesmo, uma coisa pesada. Ô, Nojeira. Então assim, fomos, né? Fui lá para casa da minha avó, estava acompanhada, óbvio, mas fomos para casa da minha avó. E quando eu cheguei lá, obviamente não era a casa da minha avó, né? Era só o aspecto físico do local, do ambiente. Então eu estive na casa da minha avó e ela tava cheia de gente, mas não atulhada assim, sabe? Mas tinha uma galera lá. Então é uma casa muito simples, mal tinha reboco, minha avó era uma pessoa muito humilde. Tinha ali estávamos na cozinha e eu fiquei apenas na cozinha. Então tinha uma mesa bem no centro, tinha um fogão no canto, tinha algumas pessoas sentadas, né, à mesa, algumas pessoas estavam em pé, rentes à parede, contornando, assim, tinha pessoas contornando a parede inteira, e a minha avó, era a única que transitava pela cozinha. Então ela andava de um lado para o outro, arrumando as coisas, mexendo nas coisas, tinha coisa no fogão, tinha uma frigideira no fogão, tinha algo fritando, então ela ia para lá e ela ia para cá e tal. E aí eu fui entrando, fui olhando e ninguém parecia se importar muito com a minha presença, sabe? Consegui transitar por todo o local sem que ninguém ligasse muito. Sequer um ou outro me olhava, mas não saía da sua inércia. E parecia que eles sabiam que não era sobre eles, então eles não estavam interessados. Então eu fui olhando, 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 tudo era cinza. Parecia que tinha uma neblina no ar, tudo era muito pesado, tudo era cinza, tudo era frio, tá? Então, o aspecto, a sensação que eu tinha era essa de frio. Era um cinza frio. Então, era muito denso, muito denso. E aí eu fui olhando para cá, olhando para lá, tentando entender o que eu estava fazendo ali, até que eu reconheci a minha avó. Quando eu reconheci, vi que era minha avó que estava ali, parece que nesse momento ela também me viu. Aí ela falou comigo, né? E ela falou: ai, quando eu ia na casa da minha avó, agora em vida, né? Tá voltando aqui pra matéria. Quando eu ia na casa da minha avó, ela sempre me dava muita comida, né? Vocês podem ver o resultado disso hoje. Então, o jeito da minha avó cuidar era esse. Já comeu? Tá bem? Precisa de alguma coisa? Então, a minha avó era assim, ela era muito solista. Quando alguém chegava na casa dela, principalmente os netos, ela tava sempre: você tava trabalhando, né? Comeu alguma coisa? Não, vou fazer um pratinho pra você. Aí você falava: vó, não quero, obrigada, eu tô cansada. Tá. O pratinho tava ali. Quando você visse, tava chegando um pratinho. Você podia falar não e justificar da forma que você quisesse. Quando você menos esperasse, ela tava vindo com um pratinho feito com muito carinho. Então, né, é, nessa experiência, voltando agora, né, pro umbral, nessa experiência, quando eu vi a minha avó, que ela me viu também, aí ela: ai, filha, você tá aqui e tal, não sei o que, já comeu? Vou fazer alguma coisa para você comer. E nisso, eu nem lembro se eu consegui responder direito. Eu só sei que eu fiquei tão atordoada com tudo que estava acontecendo, tentando entender. Ela parecia muito aflita. Os outros pareciam mortos por dentro. Todos extremamente tristes. Sabe? Um peso, assim, uma coisa horrível. Ela parecia atordoada. Ela parecia meio insana. E aí isso ficou muito claro porque, embora ela estivesse conversando comigo e estivesse óbvio que ela estava executando uma ação, ela estava fazendo algo. Estou arrumando a cozinha, estou cozinhando. Então parecia tudo muito coerente para ela, até ela começar a fazer umas coisas estranhas, como por exemplo,
ela me ofereceu algo para comer, e aí ela simplesmente enfiou a mão dela no óleo fervendo. Ela tinha uma panela lá com óleo fervendo, tal, ela estava fritando umas coisas, ela simplesmente foi lá e enfiou a mão no óleo fervendo. Na hora que eu vi aquilo, eu fiquei extremamente chocada. Eu fiquei até meio sem ação. Aí ela foi e colocou a outra mão. E depois ela veio na minha direção com as mãos totalmente destruídas, né? E com um ar assim de insanidade e ao mesmo tempo com ar de súplica por ajuda. Eu não sei explicar o que eu senti naquele momento. Mas enfim, foi uma miscelânea de coisas, aí nós conversamos e ali se iniciou um processo para que ela conseguisse ser resgatada. Hoje ela saiu de lá, enfim, muitos resgates rolaram porque minha família realmente é muito complicada e hoje tá tudo bem, mas foi muito pesado, foi muito denso, muito denso. Então, para quem tem curiosidade de saber como é um umbral, como é um resgate, como é esse processo, é assim, não é uma coisa que acontece de uma vez, tá, gente? É um processo, como eu falei. Geralmente algo prende aquele espírito àquela zona. Tudo vibra e nossa vibração nos prende a lugares. E isso em vida também. O que você faz, o que você fala, o que você pensa, tudo isso influencia na sua vibração e a sua vibração determina onde você vai ficar e como você vai viver. E pós-vida é igual. É igual. A vibração do espírito determina onde aquele espírito vai ficar. Ninguém te tira de uma área, de uma zona, se você não muda o seu padrão vibracional. O resgate consiste em ajudar o espírito a mudar o seu padrão. Então, quando falam que vão resgatar uma alma, esquece toda aquela coisa que a gente vê no nosso lar, nos filmezinhos espíritas bonitinhos. Se aquele espírito não muda o seu padrão, ninguém resgata ele. Ele tem que mudar. Até pode ter uma ajuda externa para influenciar no padrão dele, mas ele tem que mudar. E a gente tem que mudar em vida também, gente, tá? Então eu sei que às vezes a gente passa por umas situações complicadas, alguns ciclos tendem a se repetir, mas entendam, para que as coisas mudem, você precisa mudar. Deu, né, gente? Pesou o clima. Bom dia então, pessoal. Bora lá, que hoje é quarta e ainda tem uma semana pela frente e a gente ainda pode criar coisas incríveis. Então, bora. Bom dia, pessoal. Fui.